E nós, de repente, nos damos conta que nós não sabemos para onde vamos. Pior ainda, não sabemos nem de onde nós partimos. E vamos nos dar conta de que nem temos o necessário na nossa bagagem. Nós estamos indo para onde? Vou fazer a pergunta em português. Nós não começamos uma caminhada hoje cedo? Nós estamos indo para onde? Bem, nós chamamos o peregrino russo para ir conosco, né? Vamos acompanhando. E quem mais está conosco? Quem mais? Quem mais? Quem mais? Cadê a capa do nosso encontro? Essas pegadas de quem são? Quem está conosco? Já ficou mais fácil. O que é que nós temos que levar na nossa bagagem? Ou o que nós temos na nossa bagagem para essa caminhada a Jerusalém Celeste? A palavra, os sacramentos, que mais? Jerusalém Celeste nós estamos indo. Eucaristia. O que nós encontraremos em plenitude, nós já temos ela aqui. Atenção, cuidado. Não vamos correr para buscar algo lá na frente que hoje aqui nós já possuímos. Eucaristia não existe na Jerusalém Celeste, não. Eucaristia existe aonde? Aqui. O Senhor está conosco. Eu estarei convosco. Eu estou ali. Ele está no meio de nós. Ele está conosco. E essa caminhada, se o Senhor está conosco, nós não precisamos mais ter medo. Não temam, abençoados que rejubilam com o som dos meus passos. Estava aí na frente de vocês. E muitos não conseguiram ver. Quem é que está conosco? Lá, para lá. Mas se nós escutamos o passo dele, ele está conosco. Ele está conosco por quê? Porque nós descobrimos o Senhor? Por quê? Ele nos escolheu com amor eterno, eu te amei. Ele nos amou por primeiro. E esse amor foi capaz de nos seduzir. Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Quem falou isso? Jeremias. Então nós temos na nossa bagagem, já sabemos que está na nossa bagagem. Se muitas vezes pode ser que nós temos alguma coisa a mais de necessária nessa bagagem, na caminhada para Jerusalém Celeste, nós já podemos ter uma ideia agora do que pode estar sobrando, fazendo peso inútil, e aquilo que está faltando. De repente falta um pouco mais de palavra de Deus. Quem sabe falta mais assim uma certeza absoluta de que o Senhor está comigo. Cuidado, vem as subidas, vem o momento, vem as chuvas, as tempestades, vem o desânimo. Mas se eu sei quem está comigo, eu não desanimarei. O meu amor, por que não vou desanimar? Porque o amor por ti encobre-te, o Senhor diz. Não tenhas medo, eu, Jesus Cristo, estou contigo agora e sempre. O que nós meditamos hoje de manhã. O amor afasta o temor. Agora, nesta segunda reflexão, o esposo vem, o meu regresso é iminente, o meu coração é o vosso lugar de refúgio. O meu regresso é iminente. Quer dizer que o Senhor vem logo? Iminente quer dizer que Ele vem logo. Sim ou não? Errado. Como é que Ele pode vir se Ele está já?
O Senhor está conosco. Nós falamos isso agora, não? Sim ou não? Ele está conosco. E por que o meu regresso será iminente? Porque nós vamos ao encontro do Senhor. Ele vai fazer parte da nossa vida novamente. Ele quer fazer parte da nossa vida. O regresso é iminente. Porque o meu coração o coração do Senhor é o lugar do nosso refúgio. Refúgio nas dificuldades da caminhada, nos momentos de tribulação e ainda no sagrado medo. Como nós temos medo. Meu irmão que é sacerdote, brincando, tinha um seminarista perder, aí falando isso, aquilo, tal. Eu falei, não, mas se esse assunto que você vai defender na sua monografia, me chama para a banca que eu vou gostar muito de te acompanhar, né? E todo mundo riu, olha, cuidado, ele aperta um pouco, tal. Aí ele virou para meu irmão, que era diretor espiritual dele, e falou assim, eu não tenho medo. Não é mesmo, Padre Loioso? Aí meu irmão, que é muito brincalhão, disse para ele, verdade, de fato, você não tem medo nem de pecar? Ele ficou vermelhinho, mas Padre, você fala isso? Não, é verdade. Mas nós temos medo das coisas de Deus. Temos medo daquilo que vai nos completar. Por que será? Porque Ele é exigente. Porque para Deus nós não podemos, é muito difícil termos reservas. Mas que Deus é esse? Na encíclica do Papa Bento XVI, Deus é Amor, ele diz o seguinte: a verdadeira novidade do Novo Testamento não reside em novas ideias, mas na própria figura de Cristo, que dá carne e sangue aos conceitos. Um incrível realismo. Já no Antigo Testamento, a novidade bíblica não consistia simplesmente em noções abstratas, mas na ação imprevisível e, de certa forma, inaudita de Deus. Essa ação de Deus ganha agora sua forma dramática devido ao fato de que, em Jesus Cristo, o próprio Deus vai atrás da ovelha perdida, a humanidade sofredora e transviada. Aqui eu estou buscando fala do Papa, foi para dizer que aqui é a palavra de Deus. Aqui é a palavra de Deus. Jesus fala. E aonde que nós poderíamos ver contradição na fala do Senhor, se é a mesma coisa? O ensinamento é o mesmo. Quem abandonou os sacramentos depois que conheceu a obra da verdadeira vida de Deus? Quem se envolveu mais, começou a assumir melhor o sacramento depois que conheceu a obra verdadeira vida de Deus? Aí está. Aí está. Muito bem. Dom Jeremias, falo porque ele disse publicamente lá, eu me senti tocado quando ele falou que, você estava lá, Joana, ele disse que depois que ele conheceu a obra, o sacerdócio dele teve sentido e o episcopado também. Ele viu muito mais sentido no episcopado dele depois que ele conheceu a obra, que ele estava triste já, entristecido. Dom Jeremias é o eparca da Igreja Ortodoxa Ucraniana. Ele é o eparca dos ucranianos da América do Sul todinha. Acima dele está o patriarca de Constantinopla. Patriarca de Constantinopla. Então ele é do Canadá, toda essa parte aqui, ele é o eparca, é o arcebispo dos ucranianos. Continuando. Quando Jesus fala em suas parábolas do pastor que vai atrás da ovelha perdida, da mulher que procura a dracma, do pai que sai ao encontro do filho pródigo, nós estamos falando do Deus misericordioso, né? Que hoje de manhã nós nos espaldamos. Que sai ao encontro do filho, o filho pródigo e o abraça, não se trata apenas de palavras, mas constitui a explicação do seu próprio ser e agir. Portanto, a misericórdia não é um conceito, é ação. Nunca foi um conceito.
Em sua morte de cruz, cumpre-se aquele virar-se de Deus contra si próprio, com o qual ele se entrega para levantar o homem e salvá-lo. O amor em sua forma mais radical, o olhar fixo no lado trespassado de Cristo, de que fala São João, compreende o que serviu de ponto de partida a esta carta encíclica, Deus é amor. É lá que esta verdade pode ser contemplada, e Deus é amor. E começando de lá, pretende-se agora definir o que consiste o amor. A partir daquele olhar, o cristão encontra o caminho do seu viver e amar. Então, conhecer a Deus a partir daquilo que Deus se revela, e não daquilo que nós gostaríamos de conhecer a Deus. Nós temos que buscar no próprio Deus esta revelação dele. Isso aqui é o que em grego se chama de kenosis, né? O esvaziar-se de si próprio para poder receber aquilo que é próprio de Deus. A própria história de salvação, história da humanidade voltada para Deus, história da salvação, constitui-se um misto de bem e de mal, de unidade, de comunhão e divisões, amor, amizade e ódios, solidariedade, compaixão e violência, paz e conflitos, guerras e terrorismo. Esta é a história que marca a história da salvação. Temos a impressão algumas vezes de que o mal é superior ao bem. O Papa João Paulo II, de saudosa memória, em 1984, no ano internacional, por ocasião do Ano Internacional da Juventude, ele escreveu uma carta. E nesta carta, eu tinha 15 anos, eu lembro, foi dividido em grupos lá, e no meu grupo nós estávamos refletindo uma parte que me chamou muita atenção, eu guardo até hoje no meu coração. Atentai bem, jovens, que o mal está se apresentando como bem e o bem está ficando desqualificado. 1984, João Paulo II. A morte inevitável aparece como perdição e destruição de tudo o que se conseguiu construir na vida. E desse modo, nos resta somente a desilusão. A felicidade e a própria vida parecem passageiras, sem sentido e direcionadas para o nada. Aí o medo entra, toma conta e faz a festa. Imersos nessa realidade, aqui vem o pecado. Como que ele se aloja na nossa vida? Nessa realidade do nada, do medo, desponta o egoísmo, o individualismo, o consumismo, o ceticismo, o relativismo, o agnosticismo e assim por diante, como busca exasperada para preencher o vazio interior. Tudo isso nós buscamos para preencher um vazio que cada vez mais vai se aumentando. Por quê? Porque esse nosso interior só vai conseguir conseguir estar repleto com aquilo que encontramos em Deus. Por quê? Porque nós atestamos a nossa vida, essa nossa alma espiritual que vem de Deus. E só nele essa alma espiritual vai se completar. Estão lembrados disso de manhã cedo na reflexão? Sim ou não? Sim. Livro 4, página 213. O abomínio da desolação é o espírito de rebelião, que pretende ser igual a mim. É o espírito do mal, que se sentou como soberano em meu santuário, ocupando lugar de meu sacrifício perpétuo e tornando ímpia a vossa geração. E não é difícil encontrarmos que esse mal, que ocupa o lugar do próprio Deus, sou eu mesmo. O meu egoísmo, o meu relativismo, a minha forma de ver o mundo e o meu modo de viver.
Eu sou o meu Deus agora daqui para frente. Eu escolho o que é que eu quero de Deus e, consequentemente, eu escolho o que é bom nas religiões para formar a minha própria religião, porque eu agora sou o meu Deus. Que coisa! Livro 7, páginas 110 e 111. Diante disso, como fica esse coração que ama? Como fica esse Senhor que é amor? Ora, se Ele é todo amor, Ele sente, não, uma linguagem humana, né? Ele sente essa falta dessa alma que foi criada por Ele, que deve voltar-se a Ele, e ela simplesmente se recusa a chegar à sua plenitude por um espírito de rebelião, o sentimento do próprio Deus. Tenho em meu coração uma chaga insuportável. Hoje, os adeptos da besta profanam-me no sacramento de meu amor. O amor é traído, coberto de escarros e espizinhado. Eu estou agora em suas malvadas mãos. Sabes o que isso significa? Continua o Senhor. Meu sacrifício perpétuo está em suas mãos. Eles apedrejam-me e juraram entre si banir-me de meu santuário. Está já próximo o dia em que eles irão declarar oficialmente que me afastam de meu sacrário, instituindo em meu lugar um símbolo vazio, e cumprir-se-á a profecia de Daniel: consola-me, minha filha, consola-me. Deus quer ser consolado porque nós recusamos que a nossa alma, que é espiritual, nós sabemos como nós percebemos essa alma espiritual, e nós simplesmente não quer chegar à sua plenitude. Que coisa interessante. As tribulações dão lugar ao medo. Medo de viajar para ir no santuário, medo de ir na igreja, medo de não sei o que lá, medo disso, daquilo, mas não temos medo de encher as caras, não temos medo de festa, não temos medo de luxúria, não temos medo de nada disso. Mas das coisas de Deus nós temos medo. Que coisa interessante, né? As tribulações dão lugar ao medo que se apodera do nosso coração, porque nós nos afastamos daquele que é o autor e princípio da vida. Deus criou o ser humano e antes de o criar, o pensou e amou. Antecede a criação o próprio amor de Deus. Antecede a criação a Deus, porque Deus é amor. Eis aí a nossa riqueza. Deus nos amou, nos criou por amor, e porque nos ama é que Ele quer nos atrair para si. Pronto. Um pouco de catequese agora. Deus é o princípio de tudo. De tudo que existe. Ele é o princípio e fim de tudo. Por quê? Porque Ele é o amor. Ele criou por amor. Ele criou a vida, e nesta vida alguma coisa existe que se assemelha mais a Ele, alguma coisa do poder de seu amor. Sobretudo por amor criou o homem e a mulher, resumo da criação. Neles, homem e mulher, colocou um sopro de vida, um sopro da sua vida, não é de qualquer vida não, um sopro da própria vida dele, da vida de Deus, Spiraculum Vitae, e esse sopro traz uma semelhança de Deus. Nós temos algo de Deus em nós, a própria vida de Deus está em nós. Vocês conseguem imaginar o que significa isso? Sim ou não? Eu até hoje não conhecia nenhuma deusa, conheci hoje a deusa lá. Não é a senhora que chama deusa? Ah lá, conheci uma deusa, né? Mas se partirmos por esta reflexão, nós todos temos algo de Deus, que é a nossa alma espiritual criada pelo próprio Deus. Por participação. Agora bem, de que maneira isso nós vivenciamos e compreendemos? Porque senão nós vamos achar que nós mesmos somos verdadeiros deuses e não precisamos mais de Deus. Não, atenção, devagar, calma, a catequese não terminou. É através do batismo que nos é dada a graça da participação na própria natureza de Deus. Fomos criados
temos essa alma divina, nossa alma espiritual é divina, e através do batismo nós participamos desta liberdade, desta graça de Deus, da natureza de Deus. Livro 12, página 246. Olha que coisa, olha como completa a catequese. Como que a catequese vinda de Deus, ela é completa, melhor. São estas que são favorecidas para atingir a deificação, partilhando meu leito matrimonial numa união divina comigo. São estas que são destinadas a ser luz, por ter dado sua vida por mim e por ter me permitido assimilá-las inteiramente a mim. Para que eu possa participar plenamente desta divindade de Deus, desse ser divino, eu tenho que querer participar. Eu tenho que querer estar em Deus. Eu tenho que querer caminhar com o próprio Deus, senão não vai acontecer. Essa participação na vida divina trata-se de aprendermos a prestar atenção à presença pessoal de Jesus em nós. Não somente pensar nele, mas estar atento a essa presença pessoal do Senhor em mim. Atenção. Vede, meu Pai, faz mais ou menos um ano que, estando no ofício, eu ouvi este mandamento do apóstolo: rezai sem cessar. Quem está falando? O peregrino russo. Nós estamos caminhando com ele, né? Sim ou não? Não sabendo como entender essas palavras, eu me pus a ler a Bíblia. Rezar sem cessar, ele não estava entendendo. E nela encontrei em muitas passagens o mandamento de Deus. É preciso rezar sempre. É preciso nunca parar de rezar, em todo lugar, em toda ocasião, não somente durante os trabalhos cotidianos, não somente quando acordados, mas também durante o sono. Eu durmo, mas meu coração vigia. Cânticos 5, versículo 2. Isso me espantou muito, e não posso compreender como se pode fazer tal coisa e quais são os meios de chegar lá. Um desejo violento e a curiosidade despertaram em mim de dia e de noite. Essas palavras não saem mais de minha cabeça. Então, comecei a frequentar as igrejas, ouvi sermão sobre a oração, mas por mais que eu escutasse sermão e mais sermão, eu nunca conseguia rezar sem cessar. Falavam sempre da preparação para a oração e de seus frutos, sem ensinar como rezar sem parar. E o que significa tal oração? Eu li muitas vezes a Bíblia e nela encontrei o que tinha ouvido. Entretanto, não consegui compreender o que desejo. E desde então, sinto-me inseguro e inquieto. É o próprio Jesus que nos ensina a estar em sua presença. Não sou eu que vou descobrir, é Ele que vai me ensinar. As fórmulas que eu aprendo, que eu rezo, a própria oração de Jesus, não é ela que vai me dar essa intimidade com Jesus. Vocês conseguem compreender isso? Sim ou não? Porque muitas vezes nós podemos ficar aí de joelhos de manhã, tarde à noite, pegar a vela, acender de fato a vela, achar que com essa quantidade de vela nós vamos chegar. Não! Isso são apenas instrumentos, são apenas meios que nos vão ajudar o quê? A essa quênosis, a esse esvaziamento, para que nós sejamos repletos do amor de Deus. As fórmulas que nós aprendemos na catequese ou nos grupos, atenção, isso aqui nos prepara para a verdadeira oração, que é a oração do coração, que vai muito mais além do que palavras. Coitado do mundo se for assim, não vai entrar no céu. Ele não tem palavras, como é que pode? E o surdo então? Que não pode escutar a catequese para aprender a rezar fórmulas. Não, é muito mais que isso.
estar na presença de Jesus é tornar a pessoa que Ele nos chama a ser. Deixar tornar a pessoa que Ele nos chama a ser. Isso é fé. Fé é acreditar que Deus, Criador, Redentor, com a minha participação na liberdade com que Ele me conferiu, eu me voltar a Ele plenamente e Ele me invadir a minha vida, as minhas ações. E a partir desse momento, eu fazer parte realmente desta vida espiritual. Nos Evangelhos, quase a todo instante, nas relações de Jesus com as multidões, ou com as pessoas que lhe pedem uma graça, vemos o efeito da fé. Como nós católicos devemos perceber, pedir e esperar a cura. Quando alguém pede um milagre a Nosso Senhor, o testemunho dos Evangelhos, quase sempre ele pergunta: tendes fé? Quer dizer, estás verdadeiramente em relação comigo? Com a divindade que está em mim, com o poder da minha divindade? Estabelecido o contato, o milagre se realiza. Jesus nunca foi, não é? Aliás, ele lutou contra isso e deu testemunho que não era assim, não era candidato a nada, gente. O que é um candidato para nós aqui, na nossa forma de fazer política? Eu posso ou não votar nele, mas o importante é que ele me dá alguma coisa. Antigamente dava chapa de ditadura, dava telhado de casa, dava isso. Hoje não, hoje é um pouquinho mais evoluído, né? Da fazenda, da carro, carro importado, amém, aleluia, salve, assim por diante. Jesus não é assim. Não é simplesmente aquilo que Ele pode me dar, oferecer, mas Ele quer estabelecer esse contato conosco. É aqui que difere muito a ação de Deus na nossa vida. E muitas vezes nós pedimos os milagres, podemos pedir, claro que pedimos, pensando que Jesus é candidato a alguma coisa. Eu recebo o milagre dele e viro as costas para Ele. Não façam isso. Cuidado. Livro 2, página 143. Se os olhos fecharem por causa do sono, abram o coração, porque já estamos terminando. Partilha teus dias comigo, é Jesus falando. Muito obrigado. Livro 2, 143. Partilha teus dias comigo, ó, quanto desejo que meus filhos se deem conta de minha contínua presença. Estou sempre junto deles, tão presente em qualquer lugar e a todo momento. Ó, se tivesse consciência disso, cairiam menos, pecariam menos. Dize quanto desejo que sejam íntimos comigo. Existem alguns elementos que estão me chamando a atenção na obra das mensagens de Jesus. Entre outros, que agora vem em questão, porque eu vou ler a obra não simplesmente como alguém que acredita, mas a Joana disse, né, dos dons, e além disso eu tenho uma responsabilidade diante da igreja, né? A igreja me capacitou, me formou, eu tenho que ler como um cristão, como um crente, como um teólogo também. E um teólogo que tem fé, eu tenho fé, eu acredito. E uma coisa que está me chamando a atenção na obra é essa constante insistência do Senhor, da sua presença na nossa vida. Isso aqui está me chamando a atenção. Alguns podem chamar que o fim está próximo, então ele aproxima, a meu ver, aproxima muito do medo, então vou seguir o Senhor porque a coisa vai ficar preta, né? Vai ficar feia, então deixa eu me aproximar logo, porque senão o negócio vai complicar para o meu lado. Para mim não. Então essa presença de Deus na minha vida me faz me envergonhar dos meus pecados e das vezes que eu virei a costa para Deus.
E com isso eu iria afastar de Deus? Não, muito pelo contrário. Isso me faz com que eu me volte cada vez mais para esse próprio Deus. Por quê? Não é a justiça de Deus chama-se misericórdia e compaixão. Aí eu tenho condições de estar lá. Eu cheguei a Alto Araguaia e me chamou a atenção pelas poucas comunhões que existiam. Não pode ser, não pode uma coisa dessa. Uma igreja cheia, pouca gente comungando. Eu rezei muito, meditei, e um dia na homilia, depois de ter colocado alguns elementos, eu disse bem claro: olha, eu não teria condições nenhuma de também comungar todos os dias, mas eu faço porque eu acredito que Deus é maior do que os meus pecados. Por causa disso que eu comungo. Nossa Senhora, todo mundo a partir do momento veio comungar e confessar também. Lá nós temos confissões diárias. Enquanto o padre celebra, outro padre atende confissões diariamente. E os homens na fila de confissão, sem vergonha, sem escrúpulos. Não que eles são sem vergonha, não falei isso. Diz que eles não têm vergonha de estar na fila de comunhão. Isso eu dou esse testemunho. Confissão e comunhão. Confissão e comunhão. Livro 8. Página 80. Quando te sentires fatigado em teu caminho, eu serei teu único repouso, teu único companheiro, nas traições teu único amigo. Mas que amor é esse que até me permite eu traí-lo? As mulheres aceitariam isso no dia do casamento? Eu te recebo pelo meu marido, te prometo ser fiel na alegria, na tristeza. E se você me trair, eu também vou te perdoar. Existe isso? É ruim, hein? Deus faz isso conosco. Na própria declaração de amor, ele diz: se você me trair, venha, porque o meu amor é muito maior do que os teus pecados. Eu não vou te abandonar por causa das suas imperfeições, muito pelo contrário. Este é o Deus que eu conheço. Esse é o Deus pelo qual eu estou encantado por ele e que eu estou descobrindo cada vez mais nas obras, nesta mensagem, na obra da verdadeira vida de Deus. Porque esse Deus que está aqui não é um Deus que vai me destruir, portanto eu não preciso ter medo dele, porque ele não vai me destruir, ele vai me amar, vai mudar a minha vida assim. Muitas vezes aqui que está o medo, eu deixar as minhas coisinhas de para trás, como dizia Santo Agostinho, né, no começo da conversão. Vocês sabem dessa, né? Santo Agostinho era violento na hora dele, né? Quando era mais novo. Então quando ele começou a ter esse contato com o Senhor, ele estava enamorado, ele rezava assim: ó Senhor, livrai-me do pecado, mas não agora. Agora não. Está tão bom como está. E no final, a frase que me tocou profundamente, que ali apaga toda essa vida dele, a meu ver, né? Ele vai dar conta da vida dele, deu conta. Ele disse assim: Senhor, tão tarde te encontrei. Fantástico, fantástico isso. Tão tarde te encontrei. Eu gostaria de ter te encontrado muito mais cedo ainda, mas não, eu te encontrei tão tarde. Que coisa interessante, né? Livro 10, página 69, e assim nós fechamos. Abra os olhos agora e os ouvidos, que estamos terminando. Terminamos com a mesma frase do começo, né? Qual que é o tema da nossa reflexão de hoje? O esposo que vem, o meu regresso é iminente, o meu coração é o lugar de refúgio. Muito bem, e nessa mesma mensagem o Senhor nos dá mais uma vez essa declaração de amor e a certeza de que Ele está presente na nossa vida e o seu amor ardente por nós quer a todo instante nos completar. Não sejas reticentes, mas vinde a mim com orações. Eu tenho necessidade de fervorosas orações do vosso coração para a conversão do mundo. Grupos de intercessão, Dona Joana aí. Eu tenho
necessidade. Por quê? Porque não ele vai deixar de ser Deus? Não, para que vocês compreendam cada vez mais o meu amor, é para isso que é a necessidade dele. Ele não precisa das nossas orações para ser Deus, mas nós precisamos dessas orações para podermos contemplar a infinitude de Deus. Amém, gente? Deste modo, uma vez que nós compreendamos bem isso daqui, eu ficarei contente convosco. Hoje vós mesmos ouvistes a minha voz, e eu vos digo: não hesiteis, não mais deixeis endurecer os vossos corações, porque é a minha própria graça que agora passa por todos vós. Sede um em meu nome. A nossa proteção está no nome do Senhor.